Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no nosso quarto capítulo do livro Orientação da Criança, tá bom? Enquanto a gente vai lendo aqui, já vão apertando o sininho para todos os dias estarem recebendo notificação dessa leitura maravilhosa, certinho? Vamos lá, papai e mamãe? O nosso tema de hoje é métodos de ensino. Olha que maravilha! Estudar a melhor maneira de governar o lar. Raramente a obra dos pais é feita como devia ser. Pais, vocês têm estudado a melhor maneira de governar o lar para que possam educar com sabedoria a vontade e a disposição de seus filhos? Ensine as novas gavinhas a se apegarem a Deus em busca de apoio. Não basta vocês dizerem, façam isso ou façam aquilo, e depois desconsiderarem e esquecerem o que vocês exigiram. Nem seus filhos se preocuparão em falar o que vocês mandaram. Prepare um caminho para seu filho obedecer alegremente às ordens de vocês. Ensine as gavinhas a se apegarem a Jesus. Ensine-lhes a pedir ao Senhor que os ajude nas pequenas coisas da vida, a estarem meio despertos para verem os pequenos deveres que precisam ser cumpridos, a serem prestativos no lar. Se vocês não os educarem, haverá alguém que fará isso, pois Satanás está esperando sua oportunidade de semear no coração a semente do joio. Com o coração cheio de amor. Minha irmã, Deus lhe confiou as responsabilidades de mãe? Você precisa aprender métodos corretos e desenvolver tato para ensinar seus pequenos, a fim de que possam andar no caminho do Senhor. Você precisa buscar constantemente a mais elevada cultura mental e espiritual, para poder comunicar à educação e ao preparo de seus filhos uma disposição calma, um coração amável, para que possa impregná-los de aspirações puras e cultivar neles o amor às coisas honestas e santas. Como humilde filha de Deus, aprenda na escola de Cristo. Procure constantemente melhorar suas capacidades para que possa realizar, pelo ensino e pelo exemplo, o trabalho mais perfeito e completo no lar. Atitudes calmas e gentis. Poucos são os que reconhecem o efeito de atitudes calmas e firmes, mesmo no cuidado de um bebê. A mãe ou a responsável, irritadiça e impaciente, cria impertinência na criança que está em seu colo. Por outro lado, atitudes gentis tendem a acalmar os nervos do bebê. Olha que interessante, né? As teorias devem ser submetidas à prova. O estudo dos livros será de pouco proveito, a menos que as ideias obtidas possam ser praticadas no dia a dia. E assim, mesmo as mais valiosas sugestões de obras de outras pessoas não devem ser adotadas, nem ponderação e discernimento podem não se adaptar igualmente às circunstâncias de cada mãe ou à disposição e ao temperamento peculiares de cada criança da família. Que a mãe estude com cuidado a experiência das outras, note a diferença entre o método delas e o seu, e prove cuidadosamente o que parecem ser de real valor. Métodos empregados nos tempos antigos. Olha que interessante. Desde os tempos mais remotos, os fiéis de Israel deram muita atenção aos assuntos de educação. O Senhor havia indicado que muito cedo na vida se devia ensinar as crianças a respeito de sua bondade e grandeza.
especialmente como é revelado em sua lei e na história de Israel. Por meio do canto, da oração e das lições tiradas das Escrituras e adaptadas à inteligência em desenvolvimento. Os pais e as mães tinham que ensinar os filhos que a lei de Deus é uma expressão de seu caráter e que, à medida que recebesse no coração os princípios dessa lei, a imagem de Deus seria formada na mente e no coração deles. Tanto na escola quanto no lar, grande parte do ensino era oral, mas os jovens também aprendiam a ler os escritos hebreus. E os rolos de pergaminho das escrituras no Antigo Testamento eram abertos para o seu estudo. Olha que maravilha! Ensinar com bondade e afeto. É obra especial dos pais e das mães ensinar os filhos com bondade e afeto. Devem mostrar que, como pais, são eles que precisam segurar as rédeas, governar e não ser governado pelos filhos. Devem ensinar que deles se requer obediência. A disposição inquieta, naturalmente, tendem para o mal. A mente ativa, caso não seja ocupada com melhores, dará atenção ao que Satanás possa sugerir. As crianças precisam ser instruídas, guiadas em caminhos seguros, guardadas do vício, ganhas pela bondade e confirmadas na prática do bem. Pais e mães, vocês têm uma obra solene para ser feita. A salvação eterna de seus filhos depende do seu procedimento. Como vocês educarão seus filhos com êxito? Não falando com ira, pois não fará nenhum bem. Fale com seus filhos como se tivesse confiança na inteligência deles. Lidem com eles com bondade, ternura e amor. Digam-lhes o que Deus quer que façam. Digam-lhes que Deus quer que se eduquem e se preparem para ser colaboradores dele. Quando vocês fazem a parte que lhes cabe, podem confiar que o Senhor fará a dele. Olha que promessa maravilhosa, papai e mamãe. Tomar tempo para conversar. Toda mãe deve tomar tempo para conversar com seus filhos, para corrigir os erros deles e ensinar-lhes pacientemente o caminho correto. Variar a maneira de instruir. O máximo cuidado deve ser tomado na educação dos jovens para variar de tal maneira a instrução que desperte as nobres e elevadas capacidades mentais. Há bem poucas pessoas que compreendem as mais essenciais necessidades da mente e a maneira pela qual deve dirigir o intelecto em desenvolvimento. O aumento da capacidade de pensar e sentir dos jovens. Olha que maravilha! Ensinar as primeiras lições ao ar livre. Olha que maravilha! Mães, permitam que as crianças brinquem ao ar livre, escutem os cantos dos passarinhos e aprendem sobre o amor de Deus, revelado nas belas obras que Ele criou. Ensine-lhes lições simples do livro da natureza e das coisas que as rodeiam. E à medida que a mente dela se desenvolve, podem ser acrescentadas lições dos livros, sendo fixadas firmemente na memória. O cultivo do terreno é um bom trabalho para as crianças e os jovens. Leva-os ao contato direto com a natureza e com Deus da natureza. E, para que possam ter vantagem, devem haver, tanto quanto possível, em conexão com as nossas escolas, grandes jardins e vastas terras para cultivo. A educação nesse tipo de ambiente está de acordo com as indicações que Deus deu para a instrução dos jovens. Isso será especialmente valioso para as crianças
ou para o jovem agitado, que considera as lições dos livros cansativos e difíceis de lembrar. Há para esses saúde e felicidade no estudo da natureza, e as impressões produzidas não desaparecerão da mente, pois estarão associadas com objetivos que estão sempre diante deles. Lições curtas e interessantes. Quando os pais desempenham completamente sua parte, dando-lhes mandamento sobre mandamento, regras sobre regras, tomando suas lições curtas e interessantes, e não somente ensinando-los por preceito, mas também pelo exemplo, o Senhor colaborará com seus esforços e os tornará mestres eficientes. Que bênção! Simplicidade e brevidade. Os que instruem crianças devem evitar observações enfadonhas. Comentários curtos e ao ponto exercerão influências positivas. Se houver muita coisa para ser dita, compensam a brevidade com a frequência. Umas poucas palavras interessantes, de vez em quando, serão mais benéficas do que se forem ditas de uma só vez. Longos discursos sobrecarregam a mente limitada das crianças. Conversa demais vai levá-las a ter aversões até mesmo pela instrução espiritual. Assim como comer demais sobrecarrega o estômago e diminui o apetite, levando até a repugnar o alimento. A mente das pessoas pode ser sobrecarregadas com falatório exagerados. Incentivar o pensamento independente. Enquanto as crianças e os jovens obtêm conhecimento dos fatos por meio de professores e livros, aprendem por si mesmos a tirar lições e discernir verdades. Nos seus trabalhos de jardinagem, perguntam-lhes sobre o que aprendem com cuidado das suas plantas. Olhando eles para uma bela paisagem, perguntou-lhes por que Deus vestiu os campos e os bosques com tais matizes formosos e variados. Por que não foi tudo colorido com um tom cinzento sóbrio? Quando colherem flores, faça com que eles pensem por ele, poupou essa beleza que saíram do Éden. Ensine-nos a observar por toda a parte da natureza as claras evidências do pensamento de Deus para conosco e a maravilhosa adaptação de todas as coisas à nossa necessidade e felicidade. Dirigir a atividade infantil. Os pais não devem achar necessário reprimir a atividade dos filhos, mas devem compreender que é essencial orientá-lo, educá-los na direção certa e devida. Esses impulsos são como as videiras, que, não sendo direcionadas, se estenderão sobre qualquer toco ou mato, prendendo sua gavinha sobre suportes baixos. Se as trepadeiras não são dirigidas para o devido suporte, desperdiçam sua energia sem qualquer resultado. Assim acontece com as crianças. Suas energias devem ser canalizadas na direção certa. Amém? Hoje, esse foi o nosso tema. Nós podemos incentivar nossas crianças da melhor maneira possível. E uma dica maravilhosa de hoje é despertar nelas o amor pela natureza, fazer atividades ao ar livre. Hoje eu estou aqui no meu quintal ao ar livre, ao som dos passarinhos, talvez vocês não estejam ouvindo, mas estou aqui ouvindo bem longe. E vamos mostrar para os nossos filhos que a natureza, Deus, é tudo de bom. Fiquem com Deus e até